Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos o viram, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se tu és o Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra por si só é poderosa para transformar a nossa vida. Por isso, ó Deus, essa noite fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bem, gente, hoje eu quero tirar algumas lições desse texto, mais uma vez, como nós já temos feito aqui algumas quartas-feiras, mas eu quero falar hoje sobre: tome a decisão de viver uma vida acima do nível. Tome a decisão de viver um nível acima. Como que nós vamos viver essa experiência? Eu olho para os discípulos e eu vejo que João, que Tomé, Judas, eu vejo que o Tiago, todos os outros discípulos, eles ficaram dentro do barco. Porém, Pedro foi o único que teve coragem de dizer para Jesus: se é o Senhor, manda eu descer, que eu vá, que eu esteja junto com o Senhor. E Jesus disse: então vem. E ele desceu e ele foi. Se você quer viver, se você quer tomar essa decisão de viver acima da média, acima do nível, você precisa o quê? Você precisa, meu irmão, obedecer ao chamado de Jesus. Jesus ordena os discípulos a atravessar para o outro lado. Jesus compeliu, Jesus ordenou, Jesus deu essa ordem, Jesus disse vai, e eles foram. Ninguém melhor do que Jesus pode ou poderia ou pode nos ensinar a viver acima do nível. Ninguém melhor do que Jesus pode nos ensinar a viver acima daquilo, das mazelas, das experiências simples que nós experimentamos. Aí eu faço uma pergunta para você: quer viver acima do nível? Tem alguns que sim, tem alguns que não. Vou perguntar de novo: quer viver acima do nível? Não igual o Thales, né? Mas acima do nível. Bem, meu irmão, quer viver acima desse nível? Você precisa fazer algo. Você precisa ir, porque Jesus disse: vem. Agora eu preciso ir como, pastor? Em primeiro lugar, eu preciso ir com humildade. Eu preciso ir até Jesus com humildade. Fala com teu irmão assim: humildade sempre, a soberba nunca. Nós precisamos ir com humildade. Eu aprendo uma lição, aprendo algo, meu irmão. Todos nós, ou qualquer ser humano que está precisando de algo, ele tem que ir com humildade. Verdade ou não é? Ninguém chega para o outro e logo intima e diz: me dá, me empresta. Não, ele vai, ele conta uma história, não é verdade? Aí ele vai dizer algumas coisas, aí depois ele chega no objetivo que ele quer. Olha, eu estou precisando de algo emprestado, você pode me emprestar? Por que ele foi assim? Porque foi com humildade. Para chegar diante de Jesus, meu irmão, nós temos que ter humildade. Nós precisamos ser humildes.
Ele disse assim, olha, sede humilde, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Seja simples, seja humilde. Na vida cristã, Deus não aceita soberbos. E a Bíblia diz que ele abate o soberbo, mas ele exalta os humildes. Quer viver acima, é humildade. Aí eu aprendo algo. O que levou Satanás ser deposto do céu para a terra e jogado para fora dos céus com a força, com violência? Soberba. O que levou foi isso. Ezequiel capítulo 28 nos mostra muito bem. O que levou Deus expulsá-lo do céu foi a soberba, porque ele disse, eu quero estar acima de Deus, eu quero colocar o meu trono lá em cima, eu quero ser melhor, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória pertence a Deus, meu irmão, a honra pertence a Deus, seja qual for, dê glórias a Deus. Eu fico preocupado porque eu encontro algumas pessoas que elas olham para algumas coisas que Deus realiza e elas não têm o mínimo de pudor em falar mal daquilo que Deus está realizando. Eu olho para as pessoas e eu vejo as pessoas falando muito mal de igrejas. Você já tem observado isso aí? Facebook, então, é mestre. Ao vivo e a cores é mestre. Meu irmão, a Bíblia, essa palavra aqui, ó, ela é viva e ela é eficaz. E a Bíblia diz que a igreja, quem é a igreja? A igreja, ela é comprada pelo sangue de Jesus. Quem é a igreja? A igreja sou eu e você que somos temente a Deus, que vivemos uma vida para Deus, que somos separados para Deus. Igreja não é essas quatro paredes, não é a placa que se coloca ali do lado de fora. Ali é apenas um nome de uma denominação. Agora, igreja é eu e você. Quando nós somos obedientes a Deus, como nós somos tementes a Deus, como nós somos sinceros a Deus, sabe o que Deus fala? Deus fala que eu e você, como igreja, somos a menina dos olhos dele. Olha assim para o seu dedo. Faz assim, olha para o seu dedo. Agora chega o seu dedo bem pertinho do seu olho. Toca o seu dedo dentro do seu olho. Quero ver se você tem coragem. Se você não tem essa coragem, meu irmão, como que nós às vezes somos ousados em falar da menina dos olhos de Deus? Sabe o que eu fico? Eu fico com dó, com pena, porque mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus vem. Deus não se deixa escarnecer, meu irmão. Deus não se deixa. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Deus não se engane, meu irmão. Deus, uma hora, ele vem com a cobrança. Não é que Deus é vingativo, não. É que ele é justo. E a justiça de Deus faz com que ele faça a cobrança. E ela vem. Agora, quando eu olho para esse termo, eu vejo Números capítulo 12. Abre aí a sua Bíblia comigo, em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Se você está com dificuldade de achar números, está entre Gênesis e Apocalipse. Te ajudei, né? Números está antes de Deuteronômio, meu irmão. Então, acha aí, né? Números capítulo 12 diz assim, preste atenção. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens da face da terra.
Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e lhes apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão falo com eles. Me faço conhecer e falo por sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a minha forma. Pois como, olha aqui, palavra de Deus para Arão e Miriam. Pois como não temeste falar contra o meu servo Moisés, e a ira do Senhor se acendeu sobre eles, e ele se retirou. A nuvem se afastou de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo, meu irmão, uma sentença que as pessoas esquecem. Quer viver acima da média? Seja humilde. Quer viver acima do nível? Seja humilde. Deus está usando alguém, reconheça o que Deus o está usando. Deus está falando através de alguém, reconheça. Ele é a autoridade de Deus sobre a vida e pronto, e ponto final. Agora as pessoas querem questionar, e aqui questionaram. Quem era Arão? Arão era sacerdote. Na tradução de hoje, Arão era o pastor. Quem era Miriam? Miriam era profetisa. Miriam estava na casa de Deus, estavam juntos. De repente eles falaram mal. E aí, sabe de uma coisa, um lembrete para vocês. Sabe quem era Arão e Miriam? Era irmãos de Moisés. Fica tranquilo, meu irmão, os que mais vão criticar você é quem está do seu lado. É os próximos. E às vezes, o próprio Jesus disse que os nossos inimigos são os da nossa própria casa. E aí eles chegam e eles falam mal, eles questionam, eles falam. O primeiro questionamento era que ele tinha casado com uma mulher etíope, que eles disseram que ele não poderia casar, que tinha que ser da linhagem e por aí fora. Mas o versículo 2 eles mudam o foco. E o foco era: por que Deus só fala com ele? Por que Deus não fala com a gente? Por que Deus só fala com Moisés? Aí o próprio Deus acendeu a ira contra eles. Deus chama, leva para a tenda, coloca dentro da tenda. Moisés entra na tenda, eles entram, a nuvem do Senhor baixa sobre a tenda. Deus os chama, Arão e Miriam, para fora. Eles saem para fora, Deus faz eles ouvirem a voz dele. E Deus disse assim: olha, se tiver profeta aqui no meio de vocês, eu falo por eles por enigmas, por sonhos. E um sonho que cada um interpreta do jeito que achar que deve. Agora, com o meu servo Moisés não é assim. Com o meu servo Moisés eu falo com ele cara a cara, eu falo com ele boca a boca. Ele ouve a minha voz, ele vê a minha semelhança. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós usamos uma expressão e nós dizemos: somos todos iguais. Somos todos iguais perante Deus, creia nisso. Mas Deus estabelece pessoas, Deus estabelece líderes, e essas pessoas e esses líderes devem ser respeitados por cada um de nós. Quando Deus fala isso, olha, vocês estão errados, vocês estão isso, Deus traz a sentença. O texto diz, olha o versículo 9: e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Deus jogou a ira contra eles, virou as costas e saiu. O texto diz, versículo 10, que Deus se afastou da tenda, porém Miriam achou-se leprosa. Eu aprendo algo: por que só Miriam ficou leprosa e Arão não fica? Se a ira do Senhor se acendeu contra eles, contra os dois. Por quê? Porque Arão Deus tinha o separado como sacerdote.
Deus tinha colocado nele uma estola sacerdotal, ou um peitoral chamado peitoral de juízo. Deus não poderia ultrapassar os mesmos limites que ele tinha colocado. Por isso Miriam fica leprosa, Arão não. Que vergonha seria Arão leproso? Que vergonha! E o que eu estou querendo dizer com isso hoje é que tem muita gente que, porque recebeu uma proteção de Deus, está achando que pode falar e fazer o que quer. Mas o juízo de Deus vem. Se você andar aí os capítulos de número um pouquinho para frente, no capítulo 16, Deus chama Arão, depois de ter mostrado para o povo, porque o povo ficou sabendo o que tinha acontecido no capítulo 12, Deus chama, Deus diz, traz as varas, coloca as varas aqui para serem, para mostrar, a vara que florescer, esse eu estabelecerei como sacerdote, a vara de Arão floresce, Deus disse, então continua ele, é ele mesmo, pois eu escolhi ele, Deus deixa ele ali, Deus restaura, Deus faz o que tinha que fazer, mas na altura do capítulo 17, 18, Deus chama Arão e disse assim, pega o seu filho, sobe para o monte. Eu disse, lá no monte você vai fazer algo. E ele sobe no monte, quando chega lá, Deus disse, agora tire a sua veste sacerdotal. Ele tirou as suas vestes, vista em seu filho, porque a partir de hoje ele será o sacerdote. Ele veste as vestes em Eleazar, ele coloca. E a Bíblia diz que quando ele coloca as vestes, que ele tira a roupa de sacerdote, a Bíblia diz que ele morre. Meu irmão, Deus não vai trazer o juízo sem trazer restauração. Mas o juízo vem. Quer viver acima da média? Seja humilde. Quer viver acima de tudo? Seja humilde. Apenas obedeça a uma ordem de Jesus. Qual é a ordem de Jesus para os discípulos? Entra no barco, atravessa para o outro lado. Qual é a ordem de Jesus para nós? Salmo 15. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo capítulo 15. Salmo 15. O Salmo de número 15 é uma ordem de Jesus para mim e para você. E o Salmo 15, essa ordem deve ser estabelecida. E diz assim, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o vizinho, e o que os seus olhos têm por desprezível repróbulo, mas honra aos que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio, ou não se retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será abalado. Esse é estabelecido para mim e para você. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem tem mãos limpas, quem tem coração, quem pratica justiça, quem fala a verdade, quem não difama o seu irmão, quem não fala mal do próximo, quem não lança injúria ao seu vizinho, quem não despreza o próximo, esse morará no tabernáculo do Senhor. Quer viver acima da média, acima do nível? Você precisa se colocar embaixo. Olha para o teu vizinho e fala assim, quer viver acima do nível? Esteja abaixo. Não tem como viver acima se eu não estiver embaixo. Lembra de João Batista? Que ele cresça e que eu diminua. Jesus chegou e disse assim, olha, João é nascido de mulher, nascido de homem, não existe nessa terra homem maior do que João. João disse que ele cresça, Jesus disse não. Jesus já era o Senhor, Jesus já era o Salvador, Jesus veio como Deus, Ele era o Senhor sobre todas as coisas, mas João disse que ele cresça. Jesus disse assim, por causa dessa palavra, por causa dessa humildade, não haverá homem maior na terra do que João. Quer ser maior, meu irmão? Maior é o que serve. Quer ser maior? Maior é o que serve. Quer viver acima do nível?
Sirva. Nós precisamos aprender isso. Sirva. Segunda coisa, quer viver acima do nível? Tenha maturidade para enfrentar a tempestade. Tenha maturidade para enfrentar a tempestade. Versículo 24, diz assim, capítulo 14 de Mateus, versículo 24. Entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nesse mundo que estamos vivendo, estamos cheios de intempéries. E as nossas adversidades são tamanhas, são enormes. Jesus está dizendo, enfrente a sua tempestade. Enfrente essa tempestade, enfrente esse vento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha para o teu irmão de novo aí, diga para ele assim, tende bom ânimo, meu irmão. Quer viver acima do nível? Terceira coisa, você precisa ter uma visão espiritual para enxergar a tempestade. Porque tem gente, meu irmão, que ele está atribuindo tudo ao diabo. Veio a tempestade, isso é o diabo. Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco, a atravessar por outro lado. Veio a tempestade, a Bíblia diz que aconteceu. Tempestade vem, meu irmão. Agora, se os discípulos virem e falarem assim, isso é coisa do diabo. O que eles estavam dizendo? Foi ele que nos mandou vir. Existem algumas tempestades na nossa vida, meu irmão, que é necessário passar. Para crescimento, para desenvolvimento. Jesus estava com os discípulos todos os momentos. Jesus está nessa tempestade que você está enfrentando. Jesus, meu irmão, não desistiu de você. Então, não desista da sua caminhada. Você alcançará o nível acima daquele nível que você está acostumado a viver. Quarta coisa, se você quer viver acima do nível, tenha fé para vencer o medo. O que é medo? Medo é fé na derrota. O que é fé? Fé é certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente está esperando que vai acontecer. Isso é fé. Agora, o que é medo? Medo é fé na derrota. Por que, pastor, que medo é fé na derrota? Porque todo mundo que está com medo, ele está achando que ele vai perder, que ele vai ser derrotado. Medo é fé na derrota. Meu irmão, Deus não te chamou para ter fé numa derrota. Deus te chamou para viver acima do medo. Agora, capítulo 14 de Mateus, o versículo 26 diz, os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Gritaram de medo, porque eles olham para o mar e eles veem alguém vindo, andando por sobre o mar, e eles acham que é um fantasma. Eles têm medo. Medo faz parte da nossa vida. Todos nós temos medo de algo. Tem alguns que têm medo de barata. Tem outros que têm medo de rato. Tem homens que dizem que não tem medo de nada. Eu duvido Deodó. Não é verdade? Mas o medo está dentro de nós. Medo faz parte dos nossos sentimentos. Ele está aqui com a gente. Agora, quando nós deixamos esse medo ser assim assustador, que preencha mais do que aquilo que nós podemos exercer, nós estamos dizendo, aqui é meu fim, aqui eu acabei, aqui eu parei. E Deus está olhando para você e dizendo, olha, o medo, ele faz parte, ele está aí, é um sentimento, é algo que eu coloquei, é algo que está aí, você tem, está certo, tenha mesmo medo, mas tenha fé. Olha para a tempestade e vença o medo dessa tempestade que você está enfrentando. Não deixe que esse medo seja acima da fé que você tem em Deus, no Senhor Jesus. Quinto lugar, para que eu possa viver acima desse nível, saiba transformar as suas tempestades em oportunidades. Olha para o teu vizinho e fala assim, a tempestade que você está vivendo é boa demais da conta, meu irmão.
Pastor, por quê? Porque essa tempestade está se tornando em uma oportunidade. Nós não podemos, meu irmão, olhar para as tempestades da vida apenas como algo que vai ser um momento na nossa história. Não, são oportunidades. O versículo 27 de Mateus 14 e o versículo 28, veja o que diz. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. O apóstolo Paulo estava sendo levado para Roma, estava preso dentro de um navio, quando veio uma grande tempestade, e esse navio afunda. Depois você pode ler em casa, Atos capítulo 28, e esse capítulo 27, capítulo 28, vai relatar isso. E ele começa, o navio afunda, e ele vai para uma ilha chamada Malta, e quando ele está na ilha, ele é picado por uma serpente, por uma cobra, mas ele joga a cobra para um lado e continua seus afazeres, jogou ela no fogo, saiu para lá e não quis nem saber da cobra. E aí, meu irmão, eles assustaram, tiveram medo. Paulo, diante daquela tempestade, ele aproveitou, ele teve a oportunidade de anunciar Jesus e ganhou aquela ilha para Cristo. Essa tempestade que você está vivendo, meu irmão, é para você ganhar vidas para o Senhor. Essa tempestade que você está vivendo é para você mostrar para as pessoas que você está passando por ela, mas Deus é contigo. Não olhe para a tempestade apenas como uma tempestade, olhe para ela como uma oportunidade de conquistas. Só anda sobre as águas quem quer cumprir um propósito. E quando Jesus olha para Pedro, e Pedro diz: manda eu ir ter contigo, Senhor, sobre as águas. Pedro estava dizendo: eu tenho um propósito, manda-me. Ele queria obedecer um pouquinho mais, porque a primeira obediência dele era: entra no barco e atravessa para o outro lado. Essa ele estava dizendo: manda eu ir ter com o Senhor aí, andando sobre as águas agora, eu quero ver, porque eu quero obedecer um pouquinho mais. Mas ele diz: eu quero ir ter contigo. Queria estar perto de Jesus, queria estar próximo de Jesus. Eu aprendo algo: a tempestade da nossa vida é para nos aproximar de Jesus. Tem pessoas que, porque está enfrentando uma tempestade na vida, ele se afasta. Na realidade é para aproximar, é a proximidade, trazer mais perto. Jesus sempre desejou estar perto de nós. Sempre. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Batei, batei, abri-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Jesus está dizendo, o apóstolo Tiago chamou e disse: olha, tornai-vos para Deus e Ele tornará para vós. Jesus está dizendo: eu quero sempre estar perto. Mas Pedro estava dizendo: eu quero andar sobre as águas. Andar sobre as águas, ele queria viver uma experiência nova. Faço uma pergunta para você hoje: você está disposto a viver uma experiência nova? Você quer viver essa experiência nova? Que experiência é essa, pastor? Sobrenatural, de andar por cima das águas. Agora, para ter essa certeza, para que isso aconteça, você precisa transformar essa tempestade que você está vivendo hoje em oportunidades. Não deixe, meu irmão, que as circunstâncias da vida venham desanimar você. Sexto lugar, porque Pedro pediu para andar sobre as águas. Ele diz: manda. Ele queria andar como Jesus andou. Ele queria andar como Jesus andou. A Bíblia diz assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Deixa eu te fazer uma pergunta: você quer andar como Jesus andou? Quer viver como Jesus viveu? Você precisa ter essa certeza. Pedro queria, meu irmão, fazer o que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo? Andando por sobre as águas. Agora, a Bíblia diz: eu vim para que tenham vida, vida em abundância.
Jesus estava querendo dizer para Pedro: Pedro, você tem que viver como eu vivo. Você tem que andar e fazer como eu faço. O próprio Jesus declarou, e ele disse assim: olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês ficarão aqui, e vocês farão as obras maiores do que eu faço, do que eu fiz. Eu preciso ter essa convicção, meu irmão, de que eu vou andar sobre as águas, de que eu vou viver uma vida sobrenatural. Para quê, pastor? Para que eu possa andar como Jesus andou, para que eu possa fazer o que Jesus fazia, para que eu possa viver como Jesus viveu, mas também para que eu possa ser comparado a Jesus. A minha pergunta para você é: quando as pessoas olham para você, elas veem quem? O apóstolo Paulo disse assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu fazia no passado, eu já não faço mais. Se é Cristo quem vive em mim, meu irmão, eu não minto mais. Se é Cristo quem vive em mim, eu não invento mais. Se é Cristo quem vive em mim, eu não roubo. Se é Cristo quem vive em mim, eu não traio a minha esposa. Se é Cristo quem vive em você, minha irmã, você não trai o seu marido. Se é Cristo que vive em você, meu irmão, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É mudança de vida, é novidade de vida. O apóstolo Paulo nos chama a atenção e ele diz: olha, aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos para dar o sustento à sua casa. E ele vai trazendo, e ele diz assim: olha, traga a sua memória, traga a sua vida, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é sincero, tudo que traz algum louvor, nisso você deve pensar. É mudança de vida, é viver como Jesus viveu, é ser comparado como ele foi comparado. E a Bíblia diz que ninguém é maior do que o seu mestre. Ninguém é maior do que o seu mestre, mas treinado, bem instruído, será como ele é. Será como ele é. A minha pergunta para você essa noite é: como vai a sua vida? Como você está? Como você está vivendo diante dessa tempestade que você está vivendo? Sétimo lugar, ter ideias, ter ousadias e ter atitudes é fundamental para viver acima do nível. Versículo 29 de Mateus 14 diz: disse ele, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. Ideias para superar a tempestade. Você precisa ter ideias para superar essa tempestade. Ousadia para falar sobre elas. Você precisa ter atitudes para sair do barco quando Jesus disser: vem. Tem gente que Jesus está dizendo: vem, e ele está: Senhor, manda a resposta para mim. E ele está: vem, Senhor, a resposta, Senhor, vem. Senhor, a resposta, vem. Tem gente esperando resposta, tem gente esperando resposta, tem gente esperando que Deus levante um profeta para apontar o dedo para ele, para dizer: faça, porque vai dar certo. Meu irmão, Deus está dizendo para você todos os dias: vem. Você precisa ter ousadia, você precisa ter ideias, você precisa ter atitudes para viver acima do nível. Um bom vendedor, ele não trabalha apenas com o manual que ele tem. Ele tem que ser criativo. Ele tem que mostrar outras coisas, ele tem que mostrar para lá, para cá. E se ele vê que as coisas começam a apertar no ramo que ele está, ele parte para o outro, ele começa a desenvolver ideias. Pedro teve as ideias. Pedro reconheceu que precisava de ajuda na hora que ele precisava. Oitavo lugar, reconheça que você precisa de ajuda. Tem gente vivendo uma tempestade,
Mas ele está sucumbindo e ele está dizendo: eu vou dar conta de sair sozinho. Não preciso da ajuda de ninguém. Não, eu vou dar conta, eu continuo aqui. Eu não saio. Versículo 30 diz assim: mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Ele disse: Senhor, socorre-me. Não tenha vergonha de dizer que está doendo, meu irmão. Não tenha vergonha de reconhecer a fragilidade. Você precisa ter atitude, você precisa ter ousadia, mas a gente precisa, tem hora de dizer também: pastor, está difícil, está afundando. Como vou fazer? Jesus chega e diz: olha, nono lugar, nos momentos de crise, nós ouvimos a voz de Deus. Nos momentos de crise, Deus fala com você. Quando Pedro estava afundando, que ele disse: socorre-me, Senhor. Versículo 31 diz: imediatamente estendeu Jesus a sua mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Nos momentos de angústia, Jesus está te ouvindo. A sua oração não está sendo em vão. É nessa tempestade que você está vivendo, Ele está te ouvindo. Nessa enfermidade, Ele está te ouvindo. Nessa crise financeira, Ele está te ouvindo. Ele te ouve. Ele te conhece. 10º lugar. Para que você viva acima do nível. Se você não gravou muita coisa do que eu falei, grave pelo menos essa, que essa é fundamental para você. Não se baseie na opinião pública. Não se baseie na opinião pública. Saiba quem você é. O texto não relata, a Bíblia não relata, mas imagina os outros discípulos dizendo para Pedro: não vai não, porque o mar está agitado. E se não for Jesus, porque eles não conheceram, eles acharam que era um fantasma. Não vai não, Pedro, vou. Não vai não, Pedro, eu vou. Não se baseie na opinião pública. A opinião acerca da sua experiência não pode ser definitiva. A experiência que Deus quer realizar com você é com você. Imediatamente, meu irmão, Jesus está dizendo: homem de pouca fé. Jesus nunca vai te comparar com outro. Jesus falou com Pedro: homem de pouca fé. Jesus nunca vai te comparar com outro. Jesus disse para ele: está com pouca fé por quê, Pedro? Jesus disse: por que duvidastes? Por que, Pedro, duvidastes? Isso mostra que mesmo tendo fé, quantos têm fé aqui, digam amém. Mesmo tendo fé, mesmo tendo ousadia, mesmo tendo coragem, mesmo vencendo os nossos gigantes, ainda somos seres humanos. Ainda somos seres humanos. E a tempestade vem. E por sermos seres humanos, às vezes acontece como Pedro. A gente começa a afundar. Mas se você está aqui essa noite, meu irmão, e está acontecendo com você exatamente isso. Jesus está tomando você pela mão hoje e está dizendo: homem de pequena fé, homem valoroso, homem temente. Eu não sei qual a palavra que Jesus vai dizer para você. Eu não sei. Mas eu sei que Ele vai tomar você pela mão. E Ele vai dizer para você: você é um indivíduo. E Ele está dizendo para você: sou eu e você. Somos nós dois. Lembra do texto de Moisés? Era
Deus e Moisés, cara a cara. É você e Deus, meu irmão. Não é você e a opinião pública, não é você e a opinião dos outros. É você e Deus. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso e ele disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou pela opinião dos outros. Eu não vou pelo que os outros estão fazendo. Eu não vou pelo que os outros estão dizendo. Eu sei quem eu sou. A minha pergunta para você essa noite é: você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Mesmo que por algum motivo você esteja afundando nessas águas dessa tempestade que você está enfrentando, que você está vivendo, creia que Jesus é contigo. Creia que Ele está ao seu lado. Creia que Ele está fazendo por você. Creia que Ele está realizando na tua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça, e por um minuto você começasse agora a olhar para essa tempestade que você está vivendo, para essa tempestade que você está enfrentando. Eu não sei como você está passando, eu não sei como você está vivendo, mas eu sei muito bem que Deus essa noite está chamando você para sair desse comodismo que você está e dizendo para você: sai do barco, vem, porque eu quero mostrar algo sobrenatural para a tua vida. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, pense um pouco na sua história.